Hoje eu quero falar para vocês as 5 principais dúvidas do paciente que realiza uma otoplastia. Eu sou Gustavo Sela e nós estamos no nosso canal do YouTube. Antes de começar nosso vídeo, gostaria que vocês ativassem o sininho de notificação, se inscrevessem no nosso canal, curtissem, compartilhassem e comentassem no nosso vídeo. Vamos lá, gente. Quais são as 5 principais dúvidas de quem realiza uma otoplastia? A primeira delas é: quanto tempo demora a recuperação da cirurgia? Então, a recuperação da otoplastia ela é relativamente tranquila e rápida. Primeira semana da cirurgia, nós sempre pedimos para que o paciente tenha um repouso relativo, fique mais tempo em casa, não faça esforço físico, não se exponha muito na rua, igual como qualquer tipo de cirurgia. Depois disso, nós vamos pedir para que o paciente não realize atividades físicas no primeiro mês pós-cirurgia. E aí vem um detalhe: quanto tempo eu preciso utilizar o curativo? Acho que quando a gente fala de recuperação, a maioria dos pacientes querem saber quanto tempo de curativo tem que se usar na autoplastia. Então, como é que funciona? Fizemos a cirurgia. Entre 2 e 3 dias, a gente retira um curativo, um enfaixamento que a gente faz aqui na região da testa e da orelha, para poder evitar que faça hematomas na região onde foi operado. Depois disso, nós vamos fazer a limpeza do local e o paciente vai colocar uma faixa, tipo essas faixas de tenista. E aí ele vai ficar mais ou menos em torno de um mês, o dia inteiro, e dormir com ela, e depois mais um mês só para dormir. Para quê? Para que mantenha a orelha no posicionamento correto e ela cicatrize sem que solte os pontos que a gente fez internamente. Então essa é uma das primeiras dúvidas que o paciente tem quando ele realiza uma otoplastia. A segunda dúvida é: a otoplastia deixa cicatriz? E a resposta é: sim, ela deixa uma cicatriz. Aonde? Aqui na região posterior, mas é uma cicatriz que ela fica escondida, porque é bem atrás aqui da orelha. E como a gente vai reposicionar ela no local correto, essa cicatriz fica escondida. Existem alguns casos que dá para fazer uma otoplastia sem cortes, quando o paciente só precisa definir essa região da dobra. E aí isso é realizado com pontos internamente, e aí, obviamente, não fica cicatriz. A terceira dúvida é: a partir de quantos anos dá para realizar a otoplastia? Então, comumente nós dizemos que a otoplastia ela pode ser realizada a partir de 7, 8, 9 anos de idade, ou seja, a partir do momento em que a criança começa a se incomodar. Normalmente os pais vêm no consultório dizendo que a criança começou a sofrer bullying na escola. E aí, quando a criança se incomoda com isso, ela vai deixar remover os pontos. E aí sim ela vai conseguir passar pelo processo de pós-operatório tranquilamente, porque a cirurgia já vai ser um desejo dela para corrigir isso que está incomodando e que está fazendo ela sofrer bullying na escola. A quarta dúvida é se a otoplastia ela pode voltar ao que era antes depois de algum tempo. Olha, dificilmente isso pode acontecer. Por que eu falo dificilmente? Porque exatamente igual é muito, muito difícil. Vai depender de quais os problemas que ele tinha para realizar a autoplastia. Se era um excesso de concha auricular, que é essa região do meio, ou se era essa região aqui que a gente chama de antihélix, se ela não era formada e mais aberta. Comumente, os pacientes acabam tendo essas duas alterações. Então, se ele tem um excesso de concha, a gente vai remover um pedaço dessa cartilagem e posicionar a orelha no local. E se ele tem a região do antihélix mal formada, a gente dá uns pontos para ajustar. Por mais que aconteça alguma coisa no pós-operatório, algum trauma, alguma coisa no pós-operatório recente e arrebente algum desses pontos, dificilmente a orelha volta ao que era ao normal. Por quê? Porque não é dado um ponto só, são em várias regiões. Então, assim, voltar ao que era antes, ela não vai voltar. Pode acontecer dela abrir um pouquinho? Pode. Se ele tiver um trauma de bater aqui na região da orelha e essa orelha vier muito para frente, algum dos pontos podem estourar. Mas voltar ao que era, muito difícil isso acontecer. Então, o resultado da autoplastia, ele é sim permanente, é uma cirurgia que você vai fazer e ele vai durar para o resto da vida. Por quê? Porque depois que você teve a cicatrização, as cartilagens já cicatrizaram, já houve as fibroses normais do organismo, a chance de algum desses pontos se romper e fazer com que essa orelha altere é muito, muito pequeno. Então, sim, o resultado da autoplastia, ele é duradouro, ele é para o resto da vida. Quando o resultado da autoplastia aparece? O resultado ela é imediato. Você terminou a cirurgia,
a orelha já vai estar posicionada no local. O que que nós vemos no pós-operatório? As primeiras 2, 3 semanas, essa orelha ela vai inchar, e ela incha ali essa região bastante. Depois disso, esse inchaço ele vai desaparecendo, ele vai diminuindo. No início também, a gente percebe que essa orelha ela fica mais colada, depois ela solta um pouquinho. Provavelmente quanto tempo? Quanto tempo depois? Depois de uns 2 meses, porque nos primeiros 2 meses o paciente acaba usando aquela faixa, então isso faz com que a orelha se mantenha mais colada. Depois desse período, quando ele para de usar a faixa, a orelha já vai entrar na forma normal, que ele já vai ficar com o resultado ali para o resto da sua vida. Então, o que que eu posso dizer? Que a otoplastia é uma cirurgia tranquila, que tem excelentes resultados, que melhora muito a autoestima do paciente, faz com que ele pare de sofrer bullying se a causa for as suas orelhas, e ela também pode ser realizada em crianças. Então, é uma cirurgia muito legal, com resultados excelentes. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe, deixe seu comentário e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar o nosso vídeo. Valeu, gente, até mais e até a próxima!